Decisões financeiras e risco. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Estou construindo uma playlist de administração financeira aqui no canal. E aí, como forma de introdução a esta playlist, que faz parte da playlist também de administração de empresas, estou utilizando este livro aqui, Fundamentos da Administração Financeira. Muito interessante esse livro e eu estou progredindo nele bem aos poucos para a gente poder compreender melhor, os conceitos. Então eu ainda estou na introdução, inclusive, nas finanças corporativas desse livro, E hoje, decisões financeiras e risco. Ele traz um diagrama aqui tentando explicar e eu apenas quero fazer a leitura do primeiro parágrafo para a gente conseguir entender isso um pouco melhor. Todo o arcabouço conceitual das decisões financeiras tem sua avaliação fundamentada nos resultados operacionais apurados pela empresa. Então isso vem lá da contabilidade, existem as demonstrações contábeis e é feito em determinado período, seja semestral, trimestral, na verdade a apuração contábil geralmente obedece ao exercício social ali anual, é feita uma apuração de resultado. É que as empresas também podem fazer apuração de resultado trimestral, E essa apuração de resultado, segundo o que ele está nos dizendo aqui, que todo o arcabouço conceitual das decisões financeiras, conforme descrito, tem a sua avaliação fundamentada nos resultados operacionais apurados pela empresa. Então, se ela apurou o resultado operacional positivo ou negativo. Efetivamente, é por meio do resultado do desempenho operacional que é discutida a viabilidade econômica do empreendimento, ou seja, o lucro. Então, esse resultado operacional tem a ver, aqui, segundo o autor, com o lucro, que faz parte, que é encontrado, que é apurado e que depois é observado numa demonstração contábil chamada demonstração de resultado de exercício ou demonstração de resultado, que é a ADR. Existem outras demonstrações contábeis. Entre elas está esta que demonstra ou que evidencia o lucro ou prejuízo, superávit ou déficit de uma companhia, de uma empresa. E é nesse caso aqui o empreendimento, o lucro operacional que ele está falando. Então vamos continuar a leitura. Efetivamente é por meio do desempenho operacional que é discutida a viabilidade econômica do empreendimento, ou seja, o lucro operacional pertencente aos credores e acionistas define mais precisamente os limites de remuneração das fontes de capital da empresa. Então, a partir do lucro operacional, que não é necessariamente o lucro líquido ele é posterior a isso, depois de feitas outras deduções é que se chega ao lucro líquido. Ele está falando do lucro operacional na contabilidade. Mais precisamente os limites da remuneração das fontes de capital. Então aqui ele está pensando em termos de credores e acionistas, porque esses caras, os credores e os acionistas, eles investiram na empresa e eles esperam receber algo em troca por isso. E o que é esse algo em troca? O lucro. Nesse caso ele está dizendo que o lucro operacional é importantíssimo para se conhecer os limites da remuneração das fontes de capital, porque o credor e o acionista dessa empresa, na verdade, ele é uma fonte de capital para a empresa, capital de terceiro, ou capital próprio, no caso. As decisões de investimento são avaliadas de maneira incremental, com base em valores operacionais de caixa e assim por diante. As decisões de investimento são avaliadas de maneira incremental, com base em valores operacionais de caixa, que daí é uma outra situação. E ele diz assim, graficamente tudo que foi dito acima pode ser resumido da seguinte esquema de uma empresa. E aí ele traz um esquema, que é isso que eu quero tentar explicar aqui. Deixa eu mostrar. Claro que tem outros tópicos a abordar antes de entender melhor, mas eu vou repetir esse esquema todo o vídeo daqui para frente até nós zerarmos esse tópico sobre decisões financeiras e risco. Esse diagrama, ou esse gráfico, na verdade, esse desenho, ele traz o seguinte. Ele traz de um lado o risco econômico, e do outro lado oposto, o risco financeiro de uma empresa. Então vamos imaginar uma situação assim. Você tem o risco econômico e o risco financeiro. O risco econômico está mais próximo do lucro operacional. E esse lucro operacional, ele tem uma seta que puxa diretamente lá para o outro lado, em direção ao risco financeiro. Duas setas, na verdade. Essas setas indicam o quê? Que o lucro operacional ele tem ele pode evidenciar o custo de captação da dívida e o custo de capital próprio. Porque, veja, uma empresa ela apura, então ela chega a um determinado valor do seu lucro operacional. E isso remunera os sócios que são do capital próprio. E também remunera o custo de captação, ou seja, da dívida.
E isso faz parte, tanto o custo da captação da dívida, recurso de terceiros, como o custo de capital próprio, que é o recurso próprio, faz parte do risco operacional ou do risco financeiro, que vem lá do lucro operacional, para a gente ter essa noção, que vem lá do risco econômico, na verdade. O risco econômico, por quê? Porque envolve a empresa como um todo. O lucro operacional, ele tem esse nome na contabilidade justamente porque até ali ele envolve apenas a operação da empresa. Depois disso é feito outras deduções que você chega ao lucro líquido. Mas até lucro operacional você tem apenas aquilo que envolve a operação da empresa em si. É por isso que ele trata inclusive como risco econômico, que é o risco da atividade econômica em si, sabe? É diferente. Bom, e aí o risco financeiro está se referindo aqui ao custo da captação lá de terceiros e o custo de capital próprio. Só que nesse ínterim, nesse meio termo, nesse meio de campo aqui entre risco econômico e risco financeiro, ou seja, entre lucro operacional da empresa e custo de terceiros e custo de capital próprio, você tem um ínterim, algumas informações para entender melhor isso. E o que tem nesse meio de caminho aí? Nós temos as decisões de investimento e as decisões de financiamento. Eu já tratei sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui no final do vídeo, inclusive. Então, as decisões de investimento e as decisões de financiamento, elas são diferentes em que pese, em que sentido? Em que decisões de investimento levam em conta os investimentos, a relação risco-retorno que uma empresa faz. Então, isso é uma decisão de investimento, como eu já tratei em vídeos anteriores, ou seja, criar valor para a empresa, né? Todo investimento que mostra economicamente atraente e que tem o seu retorno esperado a uma taxa de retorno exigida pelos proprietários de capital, por exemplo. Então, isso é a relação risco-retorno que impacta lá no lucro operacional da empresa. Então, isso são decisões de investimento. Estamos pensando aqui em introdução estamos falando de administração financeira da perspectiva da empresa, não do indivíduo, não do investidor, mas da empresa. Bom, e a segunda decisão que impacta, que está nesse ínterim entre risco econômico e risco financeiro, são as decisões de financiamento, que eu também já gravei vídeo aqui no canal, que tem a ver com os recursos de terceiros, que é o custo de captação da dívida, como já mencionei, que é o risco financeiro, e tem a ver com os recursos próprios, que é o custo de capital próprio. Decisões de financiamento basicamente se preocupa com a escolha das melhores fontes de financiamento. E essas fontes de financiamento, elas podem ser para a empresa, tá? Elas podem ser de terceiros, ou seja, de bancos, pode ser de financeiras, enfim, dos próprios fornecedores, tudo isso lá do passivo circulante e não circulante. Agora, decisões de financiamento também envolvem recursos próprios, e isso lá do patrimônio líquido, do balanço patrimonial. Então, o vídeo de hoje foi basicamente isso, uma visão geral do que sejam decisões financeiras e risco. Decisões financeiras que envolvem decisões de investimento e decisões de financiamento. E risco, por quê? Porque nós temos o risco econômico e o risco financeiro. Risco econômico que tem a ver com o lucro operacional de uma empresa, com o resultado operacional de uma empresa, porque ela está exercendo uma atividade econômica, existe um risco econômico em torno disso. E risco financeiro porque tem a ver com a forma de financiamento, né? As decisões de financiamento basicamente, se é um capital próprio ou um capital de terceiros. Então, é este jogo todo que envolve as decisões financeiras e risco econômico e risco financeiro. Fico por aqui. No próximo vídeo eu quero melhorar isso e tentar me aprofundar um pouco mais do que seja o resultado operacional e continuar a leitura do texto, para que este aqui já não fique longo demais. Beleza? Mas eu trouxe uma ideia geral do que seja então essa questão de decisões financeiras e risco. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre decisões de financiamento, que, como eu já disse, tem a ver com capital próprio e capital de terceiro. Valeu, até semana que vem.